Bom dia, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom, meus queridos irmãos, estar com vocês em mais esta manhã de domingo, a fim de estudarmos juntos a Palavra de Deus. Neste trimestre, nós iniciamos o estudo a respeito da doutrina de Deus, um tema muito especial e com muitas aplicações para as nossas vidas. Nós já estudamos nas duas aulas anteriores, a lição número 1 que teve como tema Deus é único e eterno, e a lição de número 2, cujo tema foi Deus é Criador. O tema desta terceira lição, o tema que estudaremos hoje é Deus é onipotente. Falaremos a respeito da onipotência de Deus de acordo com como a Bíblia nos ensina. Por isso, eu considero que é muito importante, neste momento em que vamos iniciar a aula, é muito importante que nós oremos ao Senhor buscando a sua direção, porque é somente o Deus Todo-Poderoso que pode nos revelar aquilo que Ele é e nos ensinar todas as coisas ao seu respeito, conforme aprendemos aqui na palavra. Então, feche os seus olhos nesse momento, se assim você puder fazê-lo. Se não puder, que os seus pensamentos estejam agora voltados para Deus e que você ore comigo, pedindo então a direção do Senhor para a aula de hoje. Vamos orar. Pai amado, Pai de amor, muito obrigado por este dia, por esta semana que se inicia. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos conhecer mais ao Senhor através da Bíblia. Ao estudá-la, nós compreendemos mais a respeito de quem o Senhor é, mais a respeito da sua obra, mais a respeito do seu plano para as nossas vidas. Deus amado, desde já nós declaramos que cremos que o Senhor é o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso, e que o Senhor possa nos conduzir durante todo esse momento em que vamos refletir em diversos textos da sua palavra, para a honra e a glória do seu nome, ó Deus. Abençoe cada aluno, abençoe cada casa que nos recebe agora, abençoe cada pessoa conectada, ó Deus, a este vídeo, para que todos sejam edificados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, o texto escolhido pelo autor da lição como base para este estudo foi o capítulo 22 do livro de 2 Samuel. Você pode acessar esse texto na sua Bíblia de papel, também na sua Bíblia eletrônica, aí no seu smartphone, no seu computador ou tablet. 2 Samuel, capítulo 22. Aproveite esse momento também inicial da aula para você curtir essa transmissão e assim você vai contribuir para que a palavra de Deus chegue em muito mais lugares. Também não deixe de clicar na setinha e compartilhar essa transmissão para que outras pessoas tenham acesso ao estudo da palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 22. Nós vamos estudar todo esse texto. É um capítulo extenso, um capítulo de 51 versículos. Mas nós temos tempo disponível, graças a Deus, para analisarmos esse texto e extrairmos daqui lições preciosas a respeito da ação do Deus onipotente em nossas vidas. Contudo, eu creio que é muito importante que nós possamos ler outros textos antes de 2 Samuel 22. Aqui, em 2 Samuel, Davi ele falará a respeito das realizações do Deus Todo-Poderoso em sua vida. E nós vamos aplicar muitas lições para nós mesmos. Mas é importante considerarmos a revelação bíblica a respeito da onipotência de Deus. E eu convido vocês, então, a lerem comigo alguns textos do Antigo Testamento. Depois nós leremos também o Novo Testamento, pois tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a Bíblia revela Deus como o Deus onipotente.
E é assim que a Bíblia o faz, já em Gênesis, quando Deus se revela aos patriarcas de Israel. Deus, ele se revela dessa forma, como o Deus Todo-Poderoso. Os patriarcas de Israel nós sabemos: Abraão, Isaque e Jacó. Vejamos como Deus se revelou a Abraão em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Leia comigo esse texto que diz assim: Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou El Shaddai, ou seja, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê íntegro. Em Gênesis capítulo 28, versículo 3, quando Isaque abençoou Jacó antes dele se mudar para a região de Padã Arã, Isaque o abençoou da seguinte maneira, diz o texto de Gênesis 28, versículo 3. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e crescer em número, para que te tornes uma multidão de povos. Já em Gênesis capítulo 35, versículo 11, o Senhor disse o seguinte para Jacó: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão da tua linhagem. E, meus queridos, foi dessa mesma forma que Deus se revelou a Moisés quando o convocou a fim de que ele liderasse o povo de Israel na saída do Egito. Leia comigo o texto de Êxodo, capítulo 6, versículos 2 e 3. E Deus disse mais a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas não me conheceram pelo meu nome, o Senhor. Vejam, a Bíblia, no Antigo Testamento, nos revela Deus como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. No Novo Testamento não é diferente, e nós podemos ver essa revelação em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Sendo onipotente, Deus faz tudo o que lhe apraz. Ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade. Não há nada impossível para Deus. Esse é o testemunho bíblico em Gênesis, capítulo 18, versículo 14, também Lucas, capítulo 1, versículo 37. Deus, ele faz tudo conforme a sua vontade. Não há impossível para Deus. Não é maravilhoso isso? E quando nós paramos para pensar a respeito, nós vamos nos lembrando dos feitos de Deus ao longo do Antigo Testamento e ao longo da história da humanidade. Lá no Êxodo, quando Deus ele tira Israel do Egito, livrando Israel da escravidão naquele lugar, nós temos os relatos dos grandes feitos de Deus através das 10 pragas que ele lança sobre o Egito, a fim de que aquele povo que estava distante dele pudesse reconhecer que os deuses a quem serviam eram falsos deuses, e ele era o único e verdadeiro Deus, e o Deus onipotente, cujo poder estava acima de todas as coisas. Bem, os egípcios não reconheceram a Deus como Deus único e verdadeiro, como Deus onipotente. Israel sai daquele país, Israel sai daquela situação de escravidão e caminhando no deserto. Deus, ele foi guiando, cuidando do povo, guiando através de uma coluna de nuvem, protegendo aquelas milhares de pessoas do sol escaldante do deserto, protegendo do frio através de uma coluna de fogo à noite. E ao longo do Antigo Testamento temos diversos relatos dos milagres de Deus na vida de muitas pessoas. E eu posso me lembrar aqui também a respeito do profeta Jonas.
Vocês se lembram do profeta Jonas, do que aconteceu com ele? O profeta Jonas, ele fugiu da presença de Deus, ou tentou fugir, porque em todos os lugares estamos sempre na presença de Deus, e aí isso já se trata de outro atributo de Deus, sobre o qual estudaremos nas próximas lições. Bem, o profeta Jonas, em desobediência, porque não quis atender a uma ordem específica do Senhor de ir até a cidade de Nínive pregar o evangelho. Ele tenta fugir do Senhor, mas não consegue. E nós sabemos o que acontece com ele. Ele é lançado de um navio ao mar e ele é engolido por um grande peixe. Tem gente que não acredita nessa história porque não acredita na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é clara quando fala dos grandes feitos do Senhor na história da humanidade. Ela é verdadeira. E a palavra fala que Jonas, ele ficou ali no ventre daquele peixe durante 3 dias e 3 noites. E ele então se arrepende da sua desobediência, confessa o seu pecado a Deus, e Deus ordena para que aquele grande peixe o lance, o vomite na praia. É isso que acontece. Jonas, ele vai até Nínive, uma cidade de grande impiedade, e Jonas prega o evangelho, e toda aquela cidade, diz a palavra de Deus lá no livro de Jonas, se converte ao Senhor. Olha, o poder de Deus, o poder do Deus Todo-Poderoso, o poder do Deus Onipotente, ele se manifesta também dessa maneira, na conversão de pessoas a Ele, por meio da pregação da palavra. O Senhor pode transformar todo e qualquer coração, desde que a pessoa que recebe a palavra a ouve e acolhe no seu coração, permita que Deus gere essa transformação após o arrependimento e a confissão de pecados. Para muita gente, há milhares de pessoas que não podem ser transformadas. E você pode conhecer alguém assim que todos digam, olha, esse aí não tem mais jeito, esse não tem esperança. Mas eu quero dizer que o Deus Onipotente pode transformar toda pessoa. E é por isso que a igreja, ela cumpre o seu papel pregando o evangelho, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador seja transformado. Essa mensagem bíblica a respeito da onipotência de Deus é um verdadeiro encorajamento para que nós não fiquemos calados, mas para que nós proclamemos o evangelho a fim de que vidas sejam transformadas. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, é isso que percebemos também na pessoa de Jesus Cristo, que também é Deus, o Senhor onipotente. Ele realiza muitos milagres, ele cura enfermos, ele ressuscita mortos, ele faz uma tempestade cessar, ele acalma o mar, ele demonstra ter poder sobre doenças, sobre os espíritos malignos, ele demonstra ter poder sobre toda a ordem criada, ele demonstra ter poder sobre a morte, porque o Senhor Jesus, ele não só ressuscitou outras pessoas, como ele mesmo ressuscitou ao 3º dia depois da sua crucificação. Jesus, ele venceu a morte, e a sua ressurreição é uma prova cabal de que ele também é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. Meus queridos, esse é o Deus a quem servimos e é o Deus que continua agindo também em nossas vidas. E nós vamos refletir mais a respeito disso quando focarmos no capítulo 2, quando focarmos no capítulo 22 de 2 Samuel. Quero apenas considerar também que, por ser onipotente, devemos nos lembrar, como estudamos na semana passada, Deus, ele é o Criador, e ele não só criou o mundo e tudo que nele existe, como é ele quem sustenta tudo o que existe. E ele não só sustenta, como também ele governa. O Senhor está
no domínio, é Ele que reina sobre todas as coisas, é Ele que reina sobre todo o universo. E nesse sentido, não existe ninguém maior do que o nosso Deus. O Senhor, Ele está guiando a história. Ele é o Senhor também da história. Já ouvi muitas pessoas dizerem, olha, você tem que ser aí, né, o personagem principal da sua história. Mas quando a gente lê as narrativas bíblicas, Deus, ele é sempre o protagonista, ele não ocupa um papel secundário. E Deus também deve ser o protagonista nas nossas vidas, porque reconhecer isso, ou deixar de reconhecer isso, é um grande erro, é um pecado, porque é Ele que está guiando a história. E a história, ela caminha para aquele momento em que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Talvez você pense, com tanto caos no mundo, será que alguém está no controle? Eu posso te dizer, nada fugiu do controle do Deus onipotente. Ele está no controle de todas as coisas. E nós, que cremos nele, não temos nada a temer, porque as nossas vidas estão em suas mãos. E você que assiste a esta aula e que talvez não tenha essa certeza, olha, confie a sua vida a Deus, receba Jesus como Senhor e Salvador e você terá essa convicção que é dada pela Bíblia, de que, estando nas mãos de Deus, olha, nós não podemos e não precisamos, não devemos temer nada. Bem, depois dessa breve reflexão a respeito da revelação bíblica sobre a onipotência de Deus, eu quero convidar vocês para que leiamos e possamos então tirar algumas lições a respeito da ação do Deus onipotente em nossas vidas a partir do texto de 2 Samuel, capítulo 22. O autor da lição, ele escolheu esse texto como base e ele traz alguns destaques ao longo da lição. Nós vamos ler primeiramente o capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 6, e aqui o autor da lição ele dá o seguinte subtítulo: é o louvor ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos então o seguinte: Davi cantou este cântico ao Senhor quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. É o meu Deus, o meu rochedo, nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação, minha torre de proteção e o meu refúgio. Ó meu Salvador, tu me livras da violência. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, as torrentes de impiedade me atemorizaram. Correntes do Sheol, aqui na minha tradução, que é a Almeida século 21, que você pode entender também, correntes das profundezas. Então, correntes do Sheol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. É interessante notar que Davi faz uso de um cântico para falar das obras de Deus em sua vida e para louvar a Deus pelos seus grandes feitos em sua vida. O uso de cânticos, de canções por parte dos guerreiros da antiguidade, e devemos lembrar que Davi era um guerreiro, então esse uso era algo assim muito comum. Nós temos o próprio Davi, no início de 2 Samuel, apresentando mais um cântico, e eles cantavam, os guerreiros faziam isso não só em momentos de alegria, mas também em momentos de tristeza, e Davi faz isso, ele apresenta mais um cântico diferente desse que começamos a ler aqui no capítulo 22. Agora, lá no capítulo 1 de 2 Samuel, do versículo 17 ao versículo 27, nós encontramos um cântico de lamento. Davi, ele lamenta por causa da morte de Saul e de Jonatas. Jonatas, que era um grande amigo de Davi, ele e seu pai Saul morreram
numa batalha com os filisteus. Então, os guerreiros da antiguidade, eles faziam uso das canções, tanto em momentos difíceis quanto em momentos de vitória. E da maneira como está organizado o segundo livro de Samuel, nós vemos que o cântico apresentado aqui no capítulo 22, ele vem logo após o relato a respeito de 4 guerras de Israel contra os filisteus. E nós temos aí no capítulo 22, então, esse cântico onde Davi exalta ao Senhor. É um cântico que a gente pode considerar como um cântico de vitória. E mais do que isso, é um cântico de gratidão, onde ele reconhece que as vitórias e os livramentos que Deus concedeu a ele não foi mérito dele, foi Deus que tornou possível pela sua onipotência, pela ação do Deus onipotente em seu viver e em tudo o que ele fazia. Isso já indica para nós que nós, como seres humanos, devemos sempre acreditar as nossas realizações, as nossas conquistas, não a nós mesmos, não a outros, que não seja o Deus Todo-Poderoso. Tudo o que conquistamos, tudo o que realizamos, só é possível se o Deus Todo-Poderoso permitir e se Ele nos ajudar para que consigamos alcançar os alvos tão almejados, para que possamos conseguir aí as nossas conquistas. É importante termos esse reconhecimento, esse coração grato ao nosso Deus. E Davi, aqui nesses 6 primeiros versículos, ele enfatiza o poder de Deus, o poder do Deus onipotente, falando que ele é a sua rocha, que ele é o seu escudo, que ele é a sua força, que ele é a sua torre de proteção. É interessante que, por confiar em Deus, Davi disse que numa situação tenebrosa, numa situação em que, conforme o versículo 5, ele diz que laços de morte o cercaram, as torrentes de impiedade o atemorizaram. E aí o versículo 6 diz que as correntes das profundezas, as correntes do Sheol, a palavra utilizada no Antigo Testamento, que significa o sepulcro, as profundezas, essas correntes o envolveram. E ele estava então numa situação de muita angústia. E o que ele faz? Ele confiava no Deus onipotente, por isso invocou o seu nome. Meus queridos, Davi nos ensina que devemos ser gratos, devemos reconhecer a Deus, que Ele é quem nos leva a conquistas, a realizações, e Ele dá o seu testemunho aqui, o seu testemunho pessoal. Olha, eu passei por situações extremas na minha vida, mas sabe o que eu fiz? Eu invoquei o nome de Deus, eu invoquei o Senhor. E aí nós temos a sequência do versículo 7 ao versículo 14, onde nós aprendemos que o Todo-Poderoso, que ele se move pela angústia e clamor dos seus. Vamos ler 2 Samuel 22, do versículo 7 ao versículo 14. Invoquei o Senhor na minha angústia. Clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos do céu se moveram. Abalaram-se porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca um fogo devorador que pôs brasas em chamas. Ele abaixou os céus e desceu. Havia trevas espessas debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou, apareceu sobre as asas do vento. Fez das trevas uma cobertura ao seu redor. Águas escuras, espessas, nuvens do céu. Do brilho da sua presença, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo fez soar a sua voz. Vejam o que a palavra de Deus nos mostra com relação à resposta do Deus onipotente ao clamor daqueles que confiam em seu nome, ao clamor daqueles que o têm como a sua rocha, como o seu escudo, como a sua torre de proteção. O versículo 7 nos mostra
que Davi ele invoca a Deus na sua angústia, ele clama a Deus e nos ensina que Deus ele ouviu a Davi. Vemos que o Deus Todo-Poderoso, mesmo com toda a sua grandeza, mesmo sendo ele o rei de todo o universo, aquele que tem o domínio de todas as coisas em suas mãos, ele está atento ao nosso clamor, mesmo sendo nós seres tão pequenos, tão limitados. Mesmo assim, Deus ele está atento, porque, meus queridos, Deus ele nos criou através daquilo que ele é, pelo seu amor, para se relacionar conosco. E nós devemos ter uma relação de dependência de Deus, devemos diante dele nos humilhar. E é isso que acontece quando nós fazemos como Davi, quando nós invocamos o seu nome e rogamos pelo seu auxílio, pela sua ajuda. Nós então nos humilhamos diante dele, reconhecendo que somos limitados. Ele é quem é onipotente, não somos nós. Nesse sentido, não podemos deixar que a soberba tome conta do nosso coração. Não podemos, de forma alguma, sermos seres autossuficientes. Nós não somos assim, somos seres que dependem do Deus Todo-Poderoso. Toda vez que alguém não reconhece o poderio de Deus em sua vida, o seu fim, ele é terrível. Mesmo que nesta vida ele seja capaz de grandes realizações, elas serão possíveis apenas porque o Deus Todo-Poderoso atuou através da vida daquela pessoa. Mas olha, quem não reconhece que o poder vem de Deus, que toda capacidade vem de Deus, infelizmente, o futuro que lhe está destinado não é bom. É um futuro e uma eternidade longe de Deus, porque essa pessoa não reconheceu o senhorio de Deus, o senhorio de Jesus Cristo em sua vida. Devemos então nos humilhar ao Senhor, é o que Davi faz, e o Deus Todo-Poderoso, ele atende ao seu clamor. E do versículo 8 ao versículo 14, Davi, nessa poesia, e o 2 Samuel 22 é um verdadeiro salmo. Nós temos aqui, num livro de várias narrativas, um salmo, um texto poético. Os especialistas dizem que 2 Samuel ele é muito semelhante ao Salmo 18. Depois você pode conferir em casa com mais calma, né? Depois que a aula terminar. Nós temos esse texto poético e onde Davi ele usa diversas expressões com o intuito de demonstrar de uma forma que possamos compreender, possamos visualizar o poder de Deus. Ele fala que a terra se abalou e tremeu, os fundamentos do céu se moveram. Aí no versículo 8, eles se abalaram porque Deus se indignou. Deus se indignou com os inimigos de Davi, com aquela situação pela qual ele passava. E o versículo 9 fala que das suas narinas subiu fumaça, da sua boca um fogo devorador que pôs brasas em chamas. Nós sabemos que Deus ele não tem narinas, ele não tem boca, porque ele é espírito. Mas a palavra de Deus traz esses termos para que nós, na nossa categoria de comunicação, de pensamento, possamos compreender e ter uma visão do seu poder. E Davi continua falando, olha, ele abaixou e desceu o céu, havia trevas espessas debaixo de seus pés, ele montou um querubim e voou, apareceu sobre as asas do vento, e ele fez das trevas uma cobertura ao seu redor, águas escuras, espessas nuvens do céu. Me chama muita atenção o versículo 14 que fala que o Senhor trovejou dos céus, o Altíssimo fez soar a sua voz. Chama muita atenção porque isso me lembra de um salmo, Salmo 29, onde Davi também exalta a Deus pelo seu poder, e ele fala especificamente do poder da voz do Senhor. E eu quero ler um trecho do Salmo 29 com você neste momento, onde a palavra de Deus nos diz assim, a partir do versículo 3.
ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e Sirion como um garrote selvagem. A voz do Senhor lança chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor derruba os carvalhos e desnuda as florestas, e no seu templo todos dizem glória. Vejam, Davi, mais uma vez, agora no Salmo 29, ele fala do poder do Deus onipotente, falando do poder da voz do Senhor. Ele se humilhou diante de Deus, clamou a Deus por socorro, e o Senhor não ficou inerte. Ele respondeu. Ele respondeu com a sua voz poderosa. E é assim que Deus sempre faz quando nós clamamos a Ele. Não existe oração, não existe clamor que fique sem resposta. Deus sempre tem uma resposta para nós. Deus não é, como muitos gostam de dizer, alguém que está alheio às nossas dores. De forma alguma. Deus, ele se importa conosco e por isso ele está atento às nossas orações, ele está atento ao nosso clamor. E na próxima sessão de 2 Samuel, capítulo 22, nós temos essa resposta de Deus. Davi agora continua louvando a Deus, porque nós clamamos ao Senhor, Ele nos ouve e Ele responde com a sua graça. Leia comigo, 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 20. Lançou flechas e os dispersou, raios e os desbaratou. Então apareceram as profundezas do mar e foram descobertos os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Estendeu o braço do alto e me pegou, tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo cruel e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me surpreenderam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me, porque se agradou de mim. Deus, ele atende às nossas orações, atende aos nossos clamores, não porque ele nos deve algo. Pelo contrário, somos nós que devemos a ele, a começar as nossas próprias vidas. Foi ele quem nos deu a vida. Deus, ele nos atende porque ele é bondoso, porque ele é gracioso. E o autor da lição, ele faz esse destaque, trazendo aí a palavra no hebraico, que comunica isso, que Deus age pela sua graça. Ele nos responde, ele nos protege, ele nos auxilia, ele nos dá a vitória, não porque mereçamos, mas porque ele é um Deus gracioso. Meus queridos, eu quero chamar a atenção nesse versículo 17 sobre o que Davi nos fala aqui. Vimos nos versículos anteriores, principalmente no versículo 5, no versículo 6, que Davi ele relembra aqui de situações muito difíceis, situações extremas, quando ele diz que laços de morte o cercaram, correntes do Sheol o envolveram. E no versículo 17, ele diz que o Deus Todo-Poderoso, ele estendeu o braço do alto e me pegou, tirou-me das águas profundas. E olha, quando eu penso nessas águas profundas, eu penso que há muitas situações que enfrentamos no nosso dia a dia que nos lançam em águas profundas. Essas águas profundas são aquelas situações
das quais a gente, né, com as nossas próprias forças, a gente não consegue vencer. Nós vemos então a nossa grande limitação. Nós vemos que por nós mesmos não conseguimos vencer. São, por exemplo, a perseguição que podemos enfrentar no trabalho, na vizinhança ou em outros lugares. É também a enfermidade que muitas vezes acomete pessoas e as deixa assim num quadro de muita tristeza e também de muita angústia. E podemos falar aqui também da perda de pessoas queridas. E o luto é essa situação que traz também muita angústia, é um processo difícil. E nesse período em que temos vivido, muitas pessoas têm passado pelo luto. E talvez você que participa dessa escola bíblica dominical, talvez, se não está passando, conhece alguém que está assim. E a gente sempre fica pensando como podemos ajudar essas pessoas que estão em meio a tanta angústia, em uma situação assim que a pessoa ela não consegue enxergar esperança, não consegue enxergar dias melhores. Mas olha, a gente pode agradecer a Deus pela sua palavra. Sabe por quê? A palavra de Deus, vejam como ela nos ajuda nesses momentos também que trazem medo. Deus, ele nos ajuda. Vejam que Davi diz aqui no versículo 17: o Senhor estendeu o braço do alto e me pegou, tirou-me das águas profundas. Olha, por nós mesmos, nós envolvidos por situações assim, de grande dificuldade, situações extremas, nós não podemos sair sozinhos dessas águas profundas. Mas o Deus onipotente, ele pode nos retirar delas. É a palavra de Deus que está dizendo aqui. Se você está nas águas profundas do medo, por causa de algum tipo de perseguição, por causa da ansiedade, olha, Deus pode retirar você dessas águas profundas. Ele é onipotente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Se você está nas águas profundas da tristeza, da angústia, talvez por causa da depressão, talvez por causa da perda de uma pessoa querida, talvez por causa de uma enfermidade ou por qualquer outro problema, olha, boa notícia aqui. O Deus Todo-Poderoso, ele tem capacidade, ele tem poder para vencer tudo isso. E como fez com Davi, ele estenderá os seus braços e retirará você dessas águas profundas. E o que ele fará depois de retirar você dessa situação? Versículo 20, Davi diz aqui: trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me porque se agradou de mim. O Deus Todo-Poderoso é aquele que vai transformar a sua situação quando você tiver de passar por situações extremas. Glórias a Ele, porque a nossa esperança vem dele. E aí eu creio que a gente já começa a entender melhor todo esse louvor de Davi. Eu quero até repetir aqui os versículos iniciais, porque quando a gente começa a meditar mais nesse texto, a gente começa a louvar ainda mais a Deus e nós nos unimos a Davi. E se tivéssemos Davi conosco aqui, vamos imaginar isso, a gente até cantaria com ele. Esse é o sentimento que eu tenho no meu coração, porque eu começo a entender mais quando ele fala no versículo 2 e também no versículo 3, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. É o meu Deus, o meu rochedo, nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação, minha torre de proteção e o meu refúgio. Ó meu Salvador, tu me livras da violência. Quando nós nos aprofundamos na reflexão a respeito dos feitos do Deus onipotente em nossas vidas, daquilo que Ele nos promete, daquilo sobre o qual Ele nos dá confiança, o resultado é sempre esse, é o louvor vindo
do nosso coração. E o estudo ele continua agora do versículo 21 ao versículo 27, que nos fala que o Todo-Poderoso recompensa os seus. Vamos ler do versículo 21 ao versículo 27? A palavra de Deus diz assim: O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque tenho seguido os caminhos do Senhor e não me apartei de maneira ímpia do meu Deus, pois todos os seus mandamentos estão diante de mim, e nunca me afastei dos seus estatutos. Fui irrepreensível diante dele e guardei-me da iniquidade. Por isso, o Senhor me retribui conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Tu te mostras fiel para com o fiel, para com o íntegro te mostras íntegro, para com o puro te mostras puro, mas para com o perverso te mostras inflexível. O Senhor recompensa o caminho do justo. Nós aprendemos isso no Salmo capítulo 1, versículo 6, que nos diz assim: porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Mas vejam, Deus, ele não faz isso por mérito nosso. Não, ele faz isso por sua graça. Ele faz isso por aquilo que ele é. E eu chamo a atenção de vocês para o que ele nos diz aí no versículo 26 de 2 Samuel 22, onde Davi, ele diz assim: Tu te mostras fiel para com o fiel, para com o íntegro te mostras íntegro. O Senhor, ele é fiel. Esse que é também outro atributo de Deus. E ele nos recompensa pela sua fidelidade. Ele cumpre as suas promessas. Deus, ele não pode mentir, porque ele não é incoerente com a sua própria natureza. E abro até esse parênteses aqui, estamos falando da onipotência de Deus, mas Deus, ele não entra em contradição consigo mesmo. Então, Deus, ele não pode mentir porque ele é fiel. Deus também não pode pecar porque ele é santo. Ele não entra em conflito com a sua própria natureza. Aí fecha esse parêntese aqui. Deus, ele nos recompensa pela sua fidelidade. E nós temos aqui no Salmo capítulo 1 o seguinte: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Vejam aí a promessa no final do versículo 3. Tudo que essa pessoa, que esse servo fiel, que é chamado aqui no Salmo 1 de justo, tudo que ele fizer prosperará. E ele será recompensado, conforme diz o versículo 6. Então, Deus, ele recompensa o justo por causa da sua fidelidade. Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. E o autor da revista, ele pontua alguns subtítulos aí falando que Deus nos recompensa pela prática da justiça, e ele está se baseando nessa seção do capítulo 22 de 2 Samuel, a partir do versículo 21. Ele retribui por causa da justiça, retribui por causa da pureza das mãos, ou seja, porque Davi aqui ele se afastou do pecado, ele procurou ter uma vida que agradava a Deus. Sabemos que Davi não foi perfeito, ele falhou ao longo da sua vida, mas ele reconheceu seus pecados diante de Deus, ele pediu perdão pelos seus erros e buscou seguir a sua vida de uma forma que fosse agradável ao Senhor. Então Deus, ele recompensa aquele que busca ser puro, aquele que busca a santidade. No seu relato em 2 Samuel 22, a partir aqui do versículo 22, Davi fala que seguiu os caminhos do Senhor. Então o Senhor nos recompensa por vivermos na presença de Deus. Davi fala no versículo 22, eu não me apartei de maneira ímpia do meu Deus. Davi,
ele foi perseverante no caminho do Senhor, mesmo quando afrontado pelos seus inimigos. Isso acontece conosco também hoje, não é? Muitas vezes as pessoas querem nos confrontar dizendo, olha, vale a pena servir a Deus? Vale a pena obedecer a palavra de Deus? Vale a pena obedecer ao que a Bíblia ensina? Eu quero dizer para você que vale a pena, vale muito a pena. Esse é o caminho correto, é nele que devemos perseverar, e é por isso que a palavra está dizendo aqui, através dessa poesia de Davi, em 2 Samuel 22, o Senhor recompensa aqueles que vivem em sua presença. O Senhor recompensa quando nós mantemos os seus mandamentos diante de nós, quando nós tomamos decisões sempre após uma reflexão a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina. Então, nós tomamos decisões que buscam agradar ao coração de Deus. Davi diz aqui que foi irrepreensível diante dele, se guardou da iniquidade. É aquele zelo pelos mandamentos do Senhor, aquele zelo, aquele temor a Deus que devemos ter, o temor de levarmos uma vida, conduzirmos as nossas vidas, as nossas famílias, da maneira que Deus deseja. O Senhor recompensa, Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele recompensa aqueles que temem o seu nome. E nós vamos para a próxima sessão da lição de hoje. O autor da lição, ele traz agora outro subtítulo, ele fala que o Todo-Poderoso nos capacita a lutar e a vencer. Nós leremos do versículo 28 ao versículo 43 de 2 Samuel 22, onde a palavra de Deus nos diz: livras o povo que se humilha, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Pois contigo enfrento uma tropa, com o meu Deus salto uma muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é a rocha, senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza. Ele torna perfeito o meu caminho. Ele faz os meus pés rápidos como as gazelas e firma os passos nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha, para que os meus braços possam vergar um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e tua clemência me enaltece. Alargaste o caminho diante de mim, para que os meus pés não tropecem. Persegui os meus inimigos e os destruí. Nunca voltei atrás sem que os eliminasse. Eu os eliminei, atacando-os para que nunca mais possam se levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois tu me revestes de força para a batalha. Fazes cair aos meus pés os que se levantaram contra mim. Fizeste que meus inimigos fugissem de mim e que eu destruísse os que me odiavam. Olharam ao redor, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então eu os reduzi ao pó da terra, trilhei-os e os dissipei como a lama das ruas. Já falamos aqui que Davi, ele era um guerreiro, e ele fala da perspectiva de um guerreiro, e o guerreiro ele deveria estar bem preparado para as batalhas, ele deveria ter diversas habilidades para que pudesse sair do campo de batalha como um vencedor. E trazendo para os nossos dias, nós temos as nossas lutas diárias e devemos, como Davi, devemos aprender que é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que nos capacita. E olhando para aquele contexto de Davi, para aquilo que ele fazia, ele era um guerreiro, e como um guerreiro, ele necessitava ser rápido. Ele testemunha aqui, no versículo 34, ele testemunha o seguinte, ele diz que era Deus quem fazia os seus pés rápidos como as gazelas. Então ele precisava de velocidade, era o Deus quem lhe dava essa capacidade. No versículo 35 nós temos que o guerreiro ele precisava de força para vergar o seu arco.
E no versículo 35, Davi testemunha dizendo que o Senhor é quem o ajudava, era o Senhor quem treinava as suas mãos para a batalha, para que os seus braços pudessem então vergar um arco de bronze. O guerreiro ele precisava ser forte. No versículo 40, nós temos Davi dizendo o seguinte: pois tu me revestes de força para a batalha, fazes cair aos meus pés os que se levantam contra mim. O Deus Todo-Poderoso, ele dava rapidez, velocidade para o seu guerreiro, destreza com o arco e força para que pudesse enfrentar os seus inimigos. É o Senhor quem nos ajuda no dia a dia. E olha, não tem ajuda melhor. Você já parou para pensar nisso? Não tem ajuda melhor do que a ajuda do Deus onipotente, do Deus Todo-Poderoso. Nós já estamos caminhando para o fim da lição de hoje. Vamos ler agora a última sessão desse estudo, onde o autor da lição ele dá o subtítulo O Todo-Poderoso é cheio de graça. E nós leremos do versículo 44 ao versículo 51. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para ser o chefe das nações. Um povo que eu não conhecia se sujeitou a mim. Estrangeiros com adulação se submeteram a mim. Ao me ouvirem, me obedeceram. Os estrangeiros desfaleceram e saíram amedrontados dos seus esconderijos. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá vingança e sujeita povos debaixo de mim, e me tirou dentre os meus inimigos, porque tu me exaltaste sobre os meus adversários, e tu me livraste do homem violento. Por isso, eu te louvarei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome, ó Senhor. Ele dá grande livramento ao seu rei e age com bondade para com o seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. Davi conclui esse cântico de louvor e gratidão a Deus, reconhecendo que as suas vitórias e todo o livramento que ele recebeu vieram do Senhor, não porque ele merecia alguma coisa de Deus, mas porque a Deus agiu com a sua bondade e com a sua graça. Olha, e ele toma a seguinte decisão no versículo 50. Ele declara isso, ele diz: por isso eu te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome, ó Senhor. E Davi, mais uma vez, mostra para nós que nós devemos ter essa atitude. Nós não devemos deixar que a soberba inunde os nossos corações. Na verdade, ela não pode ocupar nem um mínimo espaço em nossos corações. Devemos sempre reconhecer que as nossas realizações, as nossas conquistas, elas vêm do Deus bondoso, do Deus gracioso, do Deus onipotente. Para finalizar, eu quero destacar e relembrar algumas lições que já foram apresentadas ao longo do estudo e apresentar algumas outras que talvez eu não tenha mencionado até aqui. Bem, quando você estiver passando por dificuldades, humilhe-se diante do Senhor, reconheça a sua pequenez e exalte a grandeza dele. Invoque sempre o nome de Deus, creia que ele o ouvirá, ele está atento a você e ele só espera que você abra o coração para ele, que você o busque, confiando que ele agirá em seu favor. Confie sempre em Deus, creia que é ele quem nos tira das águas profundas para onde as adversidades da vida muitas vezes nos lançam. As águas profundas do medo, águas geradas aí pelas perseguições, pela ansiedade, as águas profundas da tristeza, da angústia. Quantas pessoas não estão nessa situação hoje? Mas olha, creia que Deus, com os seus braços, ele pode tirar você dessas águas profundas, porque ele é o Deus onipotente. Creia que Deus, ele é fiel e ele recompensa aqueles que andam
sendo então direcionados pelo temor ao seu nome. Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Olha, creia que Deus, Ele o capacitará para que você possa vencer as suas batalhas diárias, seja no trabalho, seja na sua família, seja na sua vizinhança, seja no seu local de estudo. Eu não sei qual é o seu desafio, mas você deseja ser um excelente profissional, você deseja ser um ótimo pai ou ótima mãe de família, você deseja ser um estudante bem-sucedido, você deseja pregar a palavra de Deus às pessoas que você conhece. Creia que o Deus onipotente o capacitará, então clame o nome dele. É ele quem lhe dará todos os recursos necessários para que você possa viver da maneira que o agrada e para que você conquiste vitórias, e vitórias essas que glorificarão o nome dele. E tome, por fim, essa decisão que Davi tomou. Não busque a Deus somente quando você estiver passando por problemas. Não, isso é viver, eu creio, na mediocridade. Buscar a Deus somente quando vivemos em meio a problemas. Sabe o que Deus deseja para nós? É vida abundante, é vida plena. E aquele que ele vive essa vida, louva a Deus em todo tempo, tem um relacionamento constante, contínuo com Deus. E aí eu relembro a decisão tomada por Davi, 2 Samuel 22, versículo 50. Por isso eu te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome, ó Senhor. Que você em todo tempo se relacione com Deus, que você o louve de todo o coração. Você pode, como Davi, também escrever os seus cânticos de louvor ao Senhor, cânticos de gratidão ao Senhor. Como isso é maravilhoso, como isso é precioso. Nós chegamos ao final da lição deste domingo. Foi um prazer estar com vocês, estudando esse tema tão maravilhoso. Deus é onipotente. E eu quero terminar assim como começamos. Quero terminar orando a Deus, agradecendo por este tempo que passamos juntos e pedindo para que todas essas lições que foram destacadas ao longo do nosso estudo sejam então uma prática real em nossas vidas. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra que nos traz conhecimento do Senhor, e quando conhecemos ao Senhor, nós somos encorajados, ó Deus, nós somos consolados, nós somos fortificados, e nós somos, ó Deus, então capacitados para toda boa obra, de forma que o nosso viver possa glorificar o seu santo nome. Muito obrigado, porque é maravilhoso nos relacionarmos e servirmos ao Senhor, o Deus onipotente, que, apesar de tanto poder, de tanta grandeza, também é bondoso e é gracioso e nos abençoa. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco ao longo deste dia, dessa semana, e que tudo isso que estudamos e aprendemos nesta manhã, que seja uma prática real em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que você tenha um ótimo domingo e uma semana abençoada em nome de Jesus.